Irmãos, como dissemos hoje pela manhã, os cânticos de romagem foram salmos que foram escritos e os peregrinos judeus que iam até Jerusalém para uma das grandes festas, eles cantavam esses hinos, eles cantavam esses salmos eram cantados. E então eles tomavam o rumo a Jerusalém, saindo das diversas localidades onde eles estavam e iam até Jerusalém. E nós, quando olhamos para esse salmo, percebemos que é um salmo que fala ao nosso coração, tem falado ao coração da humanidade desde sempre, desde quando ele foi escrito, tem falado ao coração das pessoas, e as pessoas têm olhado para Deus com confiança quando leem esse salmo. E quando pensamos em confiança, quando pensamos nesse salmo especialmente, há algo que evoca a nossa mente esse salmo, que é segurança, que é estar guardado, que é estar protegido, que é ter a proteção para nossas vidas, a proteção para os nossos. Nós olhamos para esse salmo e pensamos que esse assunto é um assunto importante para nós em nossos dias. Por quê? Porque todos nós saímos de casa, fazemos nossas orações, pedimos a Deus que nos guarde durante o dia. Nós sabemos que há perigos, que há problemas que podem nos alcançar. Nós sabemos que a humanidade tem muitas dificuldades que podem atingir as famílias. As famílias, por sinal, são alvos de muitos e muitos problemas. Não apenas a família, mas vivemos em nossa nação muitos questionamentos a respeito de governo, a respeito de saúde, a respeito de educação. As famílias parece-nos que cada vez mais estão com mais dificuldades para educar seus jovens, seus adolescentes, para conviver. Há muitas dificuldades que afetam a nossa vida enquanto pessoas, enquanto indivíduos. E dentro de todo esse contexto, nós percebemos que nós não estamos numa redoma, nós não estamos protegidos num local onde nada nos atinge. Pelo contrário, cristãos são atingidos, quem não teme o Senhor é atingido pelas calamidades, pelas tragédias da vida. E esse salmo, ele traz para nós um porto seguro, ele traz para nós um local de segurança, ele faz com que olhemos para aquele em quem de fato podemos descansar seguros, como lemos na nossa liturgia no Salmo 46. Eu quero então compartilhar com vocês algumas coisas que encontramos nesse salmo e eu espero em nome de Jesus que esse salmo traga conforto, alento ao seu coração. Quando lemos para esse salmo, nós percebemos logo no primeiro versículo um homem que está buscando algumas coisas, um homem que está numa caminhada, e como o contexto da caminhada é de alguém que saiu do seu lar e está rumando para Jerusalém, para uma das grandes festas, nós então percebemos que esse homem está buscando em Deus o socorro. O primeiro versículo evoca à nossa mente a imagem de uma pessoa que está clamando por socorro, buscando socorro, porque ele não consegue se proteger, ele não consegue a segurança nele mesmo. E por que o salmista então está clamando por socorro? Ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Em outras palavras, Deus, no caso aqui o salmista, Deus, eu preciso de socorro. Ele está clamando socorro a Deus. E quais são os perigos que estão rondando esse salmista, que o leva a buscar socorro? Primeiro, quando olhamos para o salmista, nós percebemos que o caminho que ele está trilhando pode ter muitos perigos, pode ter muitas barreiras, pode ter muitas dificuldades que ele terá que enfrentar. A primeira dificuldade que destacamos aqui é que esse homem pode enfrentar os salteadores que porventura podem estar pela beira do caminho. Era comum nesses períodos de grandes festas, era comum, enquanto os peregrinos rumavam até Jerusalém, salteadores, ladrões ficarem à beira do caminho para assaltar esses peregrinos. Então, quando ele pede a Deus socorro, quando ele pede a Deus segurança, proteção, ele está pedindo a Deus que o livre desses salteadores, mas não apenas desses salteadores, ele está também pedindo a Deus que o livre dos perigos, dos animais que poderiam estar à volta e ali então atacá-lo. Havia ursos, havia leões que estavam ali, poderiam estar à volta e poderiam atacar esse homem. Mais ainda, quando olhamos para o contexto em que esse homem está caminhando ali nessa estrada, há também o frio da noite. A noite era fria, ele podia, dependendo do lugar que ele tivesse saído, ele enfrentaria as dificuldades do frio terrível, mas também, por outro lado, durante o dia ele enfrentava um calor exaustivo. Então, todas essas situações, toda essa situação causava dificuldades no seu caminho. Então, quando o salmista clama a Deus por socorro, clama a Deus por proteção, ele está pensando em todos esses perigos que podem assolá-lo. Mas ainda, quando olhamos para o salmista, nós percebemos
que ele está vulnerável. Por quê? Porque ele tem a sua própria vida, ele tem a sua própria caminhada, ele tem os seus próprios animais para proteger. Ele há pessoas ali à sua volta que necessitam de proteção, há pessoas à sua volta que necessitam do seu cuidado, há os animais para o sacrifício, ou seja, ele está ali diante desse caminho, vulnerável aos salteadores, vulnerável aos animais, vulnerável ao frio, vulnerável à noite. Há muitas coisas que tornam esse homem vulnerável. Então, quando ele olha ao seu redor, quando ele vê os montes, quando ele vê a situação, duas possibilidades existem quando então volta-se para os montes. A primeira delas é que ele está evocando na mente, de forma irônica, aquilo em que os pagãos confiavam. Por quê? Porque nos montes havia, na mente daqueles que não eram judeus, que não acreditavam em Deus, havia a ideia de que nos montes era a morada dos deuses. Mas, por outro lado, nós podemos entender que o salmista está olhando para o templo de Sião, o templo de Jerusalém, porque lá no templo aponta para a presença de Deus, o cuidado de Deus. Então esse salmista eleva seus olhos, pede socorro a quem de fato pode socorrer. E nós entendemos que ele está olhando para Sião, olhando para o Monte Sião, olhando para o templo de Jerusalém, e de lá vem a sua mente que lá ele encontra o socorro que ele pode obter. Mas ainda no versículo 2, nós encontramos a resposta a esse apelo, a resposta a esse pedido de socorro. Ele diz em alto e bom som: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele sabe que o seu socorro está exclusivamente no Senhor. Ele sabe que o seu socorro, que a sua proteção não está vinculada às armas que porventura ele poderia ter com ele. Não está vinculada àquelas pessoas que porventura pudessem estar com ele naquele ajuntamento. Ele sabe que a sua capacidade e seu socorro, de socorro, não está nas armas que ele carrega, nas pessoas que estão com ele, naquilo que ele pode juntar à sua volta. Pelo contrário, o salmista tem a plena confiança de que o seu socorro está naquele que fez os céus e a terra. Ele está bem consciente de que o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus, que fez a terra, que sustenta todas as coisas, o Deus que criou todas as coisas, sustenta pelo seu poder, preserva todas as coisas, é o Deus que tem a capacidade de sustentar nessa caminhada, de proteger nessa caminhada. É o Deus que certamente preservará a sua vida, preservará a vida daqueles que caminham com Ele. Esse é o Deus diante de quem Ele se coloca pedindo socorro e de quem Ele sabe que vem resposta. É por isso que Ele diz, no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Ele é direto em fazer essa afirmação, ele é pontual em fazer essa afirmação, porque ele tem essa convicção. O socorro dele vem de Deus. É importante que você tenha essa convicção. É importante que você saiba dessa verdade. Você tem um local para onde elevar seus olhos. Nos dias de tristeza, nos dias de dificuldade, você tem um local ou alguém para quem você pode levar seus olhos ou dirigir seus olhos, e esse alguém é Deus. O salmista tem a convicção de que a resposta vem de Deus. A minha oração é para que você também tenha essa mesma convicção, de que as respostas que você precisa estão todas elas em Deus. E então, o salmista começa a fazer uma introspecção. O salmista começa a pensar dentro de si mesmo, dentro de sua própria mente. Ele faz um diálogo com ele mesmo. E aí, a partir do versículo 3, ele começa nesse pensamento a lembrar possivelmente dos feitos de Deus em Israel. A lembrar-se daquilo que Deus havia feito anteriormente. A lembrar-se da história da ação de Deus, quando porventura livrar Israel do Egito, quando fizer Israel passar a pés enxutos o Mar Vermelho, quando fizer com que Israel entrasse em Canaã, a pés enxutos atravessando o Rio Jordão, quando então Israel, pequeno, enfrentar exércitos e vencera. Esse salmista, pensamos, tinha essas coisas na mente. E então aí ele passa a falar a Deus, a dirigir-se a Deus no presente, em seu próprio coração, fazendo perguntas e fazendo respostas. E nós encontramos alguns ensinamentos nessa conversa consigo mesmo que o salmista tem. Alguns ensinamentos. O primeiro, versículos 3 ao versículo 4. Nós encontramos a seguinte verdade exposta pelo salmista: Deus o guardará. É Deus quem o guarda. Diz assim, os versículos 3 e 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Essa é uma certeza que o salmista tem. Deus o guardará. Não há outro que possa guardá-lo. Não há outro que possa fortalecê-lo. Não há outro que possa sustentar na caminhada.
Não há outro que possa preservá-lo e preservar a sua vida e a dos seus enquanto está nessa caminhada até Jerusalém. É Deus quem diz que não permitirá que os pés desse homem vacilem. É Deus quem diz que não permitirá que os pés desse homem desviem-se dos caminhos. É Deus quem nos sustentará na caminhada. E ele tem essa convicção. E essa convicção ele transmite para nós. Deus o guarda. Deus o sustenta. Deus o preserva. Mas ainda, mais uma coisa que ele diz. Ele diz que estará com os olhos somente nele. É Deus quem diz a esse salmista, a esse homem: eu estarei com os olhos atentos a você. Quando você está pela caminhada, quando você está vivendo sua vida, quando você está indo até Jerusalém, durante a noite, durante o dia, diante dos perigos das feras, diante dos perigos dos salteadores, eu estou com o meu olhar atento a você. É isso que Deus está dizendo a esse salmista, a esse homem. Pense você na figura de um vigia. Quando contratamos um vigia, ou quando uma empresa de um vigilante, esse vigilante não pode dormir. Esse vigilante não pode piscar os olhos de sono. Esse vigilante não pode perder a sua atenção por um minuto sequer. E é essa imagem que é evocada aqui, a de um vigilante que passa o tempo todo atento àquilo que ele tem que tomar conta. E aqui, neste caso, Deus diz ao salmista: eu estou atento à sua vida. Eu não vou dormir. Eu não vou perder a atenção. Eu estou atento à sua vida, eu estou cuidando da sua caminhada, eu estou de olho em você. A sua vida está ante a minha presença. É isso que Deus está dizendo ao salmista nos versículos 3 ao versículo 4. Eu guardo, eu vigio, eu cuido de você. Encontramos o seguinte: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Aqui que Deus está dizendo ao salmista é que Deus guardará o salmista em todas as situações. Deus não apenas guarda o salmista, mas Deus guarda esse homem em toda e qualquer situação. Durante os perigos do dia, Deus está com seus olhos sobre ele. Durante os perigos da noite, Deus está com seus olhos sobre ele. Deus é aquele que, como a sombra, e nós devemos pensar na sombra, você não consegue se livrar da sua sombra. A sua sombra caminha com você o tempo todo. Você não consegue ter uma sombra além da sua própria sombra. Se você, quando está diante da luz, caminhar para o lado, a sombra está com você. Se você for para o outro lado, a sombra te conduz, está com você. É isso que Deus diz ao salmista: eu não te deixarei em nenhuma situação. Eu não vou deixar de estar com você em nenhuma situação. E então o salmista tem essa palavra de Deus, tem essa certeza vinda de Deus, que mesmo que as coisas estivessem no mais alto grau de dificuldade, o Senhor estaria com ele. Que diante de um avião, com uma população, com uma tripulação preocupada, está ele tranquilo, calmo. O avião está tendo turbulências. O avião está passando por algumas dificuldades e todos à volta estão preocupados. No entanto, esse garotinho está tranquilo. E aí então perguntam a esse garoto qual é a razão da sua tranquilidade. E a resposta dele é que ele está tranquilo porque quem está na condução, quem está guiando aquele avião é o seu pai. Quando pensamos nesse que nos guarda em toda e qualquer situação, nós podemos ter paz no nosso coração, segurança, tranquilidade, porque sabemos que quem está no controle da nossa vida, de toda e qualquer situação, é o nosso Pai. É o Pai das luzes. É o Deus a quem adoramos. Mas ainda, quando olhamos um pouco mais, agora no versículo 7, o salmista diz não apenas que Deus o guardará. O salmista diz que Deus não apenas o guardará em todas as situações, mas o salmista diz que Deus o guardará, faz essa afirmação: Deus o guardará de todos os males. De todos os males. Diz assim o versículo 7: o Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor guardará a tua alma. É evidente que aquilo que Deus está dizendo ao salmista é o seguinte: durante todo o percurso da sua caminhada, eu estarei contigo. Eu o livrarei. Haverá tragédias à sua volta. Haverá dificuldades que se levantarão.
Haverá barreiras que serão impostas e serão colocadas. No entanto, eu te guardarei em todo o percurso e no percurso todo. Você não caminhará sozinho nenhum você quer. Haverá doenças à sua volta. Haverá violência. Haverá dificuldades. E isso não significa, quando Deus diz que guardará o salmista de todos os males, não significa de forma alguma que ele não passará por dificuldades. Mas aquilo que Deus está dizendo é que ele guardará a alma do salmista. Guardará a alma desse homem. Para que esse homem não tire os olhos de Deus. Para que esse homem não perca a capacidade de confiar tão somente no Senhor. Aquilo que Deus está dizendo ao salmista, e o salmista nos ensina, é que Deus livrará a sua alma durante todo o percurso, para que ele não se torne um herege, para que ele não se torne um apóstolo na fé, para que ele não dê as costas a Deus. Deus livrará a sua alma, Deus o sustentará em todo o tempo. Você pode perceber que pelas figuras que são evocadas nesse salmo, nós temos a certeza de que esse salmista que confiava em Deus, que conhecia Deus, tinha segurança, porque sabia para onde voltar seus olhos. Mas no versículo 8, nós encontramos a parte final, é o seguinte: o Senhor guardará a tua saída, o Senhor guardará a tua entrada, desde agora e para sempre. O percurso todo o percurso, durante toda a caminhada do salmista, ele tem a presença de Deus certa junto com ele. A minha pergunta, portanto, diante disso que foi falado a respeito do salmista, é para onde você tem elevado seus olhos? Para onde você tem olhado nos períodos difíceis da sua vida? Para onde você tem voltado a sua visão diante das circunstâncias adversas? Quando todas as portas se fecham, quando a doença lhe alcança, quando a falência financeira chega à sua vida, quando você não tem condições materiais de se sustentar, para onde você volta seus olhos? Para quem você tem voltado seus olhos nos momentos difíceis da sua caminhada? O salmista nos ensina a direção certa para onde devemos olhar. O salmista nos ensina a olharmos para Deus. O salmista nos ensina a olharmos para aquele que é quem tem a resposta para todas as situações da vida. É para aí que o salmista nos ensina a olharmos. O salmista nos ensina que é um lugar de proteção. O salmista nos ensina que é um lugar de abrigo. O salmista nos ensina que é um lugar de segurança. E esse lugar é Deus. Nossos olhos devem se voltar para Deus. Nossos olhos devem estar em Deus. A segurança da nossa família, a proteção da nossa vida, o cuidado com cada um de nós vem de Deus. É Ele quem cuida da sua vida. Mas eu devo lhe dizer ainda mais uma coisa. O salmista olhava para os montes. Eu entendo que o salmista tinha seus olhos em Sião. E ele voltava seus olhos para onde havia o local, e era o templo, que evocava a presença de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, que eu e você não voltamos mais nossos olhos para Sião. Eu e você não voltamos nossos olhos mais para o templo. Nossos olhos agora estão voltados para outro monte. Um monte chamado Gólgota. Um monte do Calvário. Um monte onde havia uma cruz. Um monte onde havia uma cruz e essa cruz está vazia. Estava lá o nosso Senhor, mas essa cruz está vazia. Nós não olhamos para o monte em busca de um local onde a presença de Deus é representada, mas nós olhamos para o alto onde o nosso Cristo está. Dois montes se colocam. E o monte em que Cristo esteve está vazio. E nós só podemos ter a segurança que o salmista teve, porque nós olhamos para aquele que esteve crucificado no monte, Jesus Cristo. Nós não confiamos mais em sangues de sacrifícios. Nós não temos segurança nos sacrifícios que possam ser feitos. Nós temos segurança e descansamos nas promessas de Deus que estão fundamentadas no sangue de Cristo. Cristo hoje é a nossa segurança. Cristo é onde nos amparamos. Cristo é onde encontramos refúgio.
Cristo é para onde levamos nossos olhos. E o fundamento da nossa afirmação está exatamente no versículo 4. Deus é o guarda de Israel. A palavra Senhor aparece em letra maiúscula na sua Bíblia, confira aí o tempo todo, o que traz à nossa mente o Deus da aliança. Deus é o Deus da aliança, aquele que havia firmado com Abraão, com Isaac e Jacó, que lhes preservaria, que faria deles uma grande nação. Israel é essa nação. E Deus, ainda que Israel quebre a aliança, Deus continua fiel à aliança, porque Ele prometeu guardar o seu povo. Ele é o que guarda o seu povo. A igreja é o Israel espiritual de Deus. Nós fazemos parte da aliança. Portanto, as promessas de Deus a Israel são válidas para nós hoje, que somos parte da família da aliança em Cristo Jesus. Cristo é o que nos une à aliança. Cristo é o fundamento nosso para confiarmos nessas promessas. Cristo é aquele quem diz a nós que as promessas continuam sendo válidas. Por isso a minha vida, a sua vida, estão cuidadas, protegidas, seguras por Deus. É Ele para quem nós olhamos. É Ele que nos guarda na caminhada. Nós, como peregrinos, eu e você, enfrentamos dificuldades na vida. Enfrentamos situações que nos trazem lágrimas ao coração. Enfrentamos circunstâncias que podem trazer a nós um grande peso na alma. Mas nós temos para quem voltar nossos olhos. Nós temos para quem pedir socorro. Nós temos a quem clamar. E o fundamento do nosso clamor, o fundamento do nosso pedido de socorro é Jesus Cristo. Nós somos parte da família da aliança e é nele que encontramos segurança. Por isso, nessa noite você que dispôs do seu tempo para ouvir a nossa mensagem, participar desse culto, eu quero dizer a você que independente das circunstâncias que você possa estar vivendo, você tem um lugar para onde você pode se voltar. Você tem alguém a quem recorrer. Eu quero dizer para você que o seu problema, as suas dificuldades na caminhada da sua vida, não são maiores do que o Deus a quem você serve. E se está doendo, se a dor está terrível, se o sofrimento está intenso, eu oro a Deus para que você volte seus olhos para Cristo. E perceba que você, ao elevar seus olhos para Deus, você perceberá que a pessoa de Cristo já fez com que todas as promessas do cuidado de Deus estejam sobre a sua vida. Portanto, descanse no Senhor. Vá para a sua cama hoje com o coração em paz. Porque você tem os olhos em Deus sobre você. Porque você tem um guarda que cuida da sua vida, cuida da sua família, cuida dos seus. Porque você tem Deus que enviou Cristo Jesus como fundamento para todas as promessas que o salmista diz aqui e que são válidas para nós hoje. Você tem promessas sobre a sua vida em Cristo Jesus. Descanse nelas. A minha palavra final para você é: você está seguro. Apesar de todo esse momento que nosso país e o mundo tem vivido, eu quero dizer porque você está seguro. Não significa que doenças não possam alcançá-lo, que dificuldades não possam acometê-lo, mas significa que você está seguro, que a sua alma está protegida pelo nosso Deus. Eu quero finalizar a minha mensagem fazendo novamente a pergunta. Duas perguntas. Como está a sua vida hoje? Você tem problemas que você está enfrentando? Você tem dificuldades no seu lar? Você tem tido dificuldades na sua escola? Você tem enfrentado problemas no seu trabalho? O que você tem feito quando enfrenta tais coisas? A quem você busca quando males te alcançam? Eu quero dizer para você que você tem a quem recorrer, que você tem quem descansar, que você tem para quem gritar socorro. E esse alguém é Jesus Cristo. Descanse, tenha segurança em Cristo Jesus. E que Deus abençoe sua vida.